Curso de VBA, módulo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, criando form, cadastro de fornecedores. Um formulário para todo o projeto. Aula 4. Então, nesse projeto, vamos trabalhar com o mínimo de forms possíveis. Por quê? O interessante é que a gente trabalhe com um ou no máximo até 2 forms e trabalhe com controle multipage, que eu creio ser muito mais interessante e muito mais profissional a nossa aplicação. E até porque o nosso trabalho, o nosso projeto, não vai ficar tão grande. Ou seja, o nosso aqui vai abrir, vai fechar, vai salvar alterações de uma forma muito mais rápida. Então vamos lá. Ó. Observe que eu estou trabalhando aqui com o meu formulário Excel, que é o nosso arquivo, onde a gente vai estar desenvolvendo os nossos formulários e todo o nosso código. E vou estar utilizando o meu BD Excel, que nada mais é do que onde vai estar salvo as nossas informações. Observe aqui o tamanho dos dois nesse momento, ó, 11 KB o meu banco de dados e 15 KB o meu formulário. Então nesse momento é muito pequeno o nosso arquivo. Então voltando aqui, vamos acessar aqui o nosso arquivo, formulário. Vou pressionar Alt mais F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor, a nossa famosa plataforma do VBA, onde a gente vai fazer toda a programação e a inserção dos nossos formulários. Então, pressionando Alt mais F11, tenho acesso à nossa janela do VBA. Então, para inserir um formulário, basta eu clicar aqui em Inserir. Observe aqui a opção User Form. Então, essa é a opção Inserir User Form. Então, observe, Inserir User Form e está aqui o nosso formulário. Então, como é que eu adiciono objetos a ele? Repare que, por padrão, muitas vezes a nossa caixa de ferramentas vem junto do nosso formulário. No meu caso aqui, observe que não aparece a minha caixa de ferramentas, que é a nossa caixa, onde tem os nossos controles. Então, para eu acessar a mesma, eu clico aqui em Exibir. Observe, cliquei em Exibir e tem uma opção aqui, ó, logo aqui abaixo, Caixa de Ferramentas. Reparem. Então, observe, cliquei na guia Exibir, Caixa de Ferramentas. Então, vou fazer todos esses passos, Exibir, Caixa de Ferramentas. Então, está aqui o nosso controle. Obviamente, eu posso estar redimensionando aqui o nosso formulário, reparem. Posso deixar um tamanho que eu entender que vai ficar legal. E, claro, eu posso criar um comando para pegar o tamanho da minha tela e deixar o nosso formulário de acordo com o tamanho dela. Ó. Tanto é que, observe, se eu der um duplo clique dentro do mesmo, deu duplo clique no nosso formulário, cai dentro do evento clique, que nada mais é do que quando eu clicar sobre ele, ele vai executar alguma ação. Porém, eu quero que quando o meu formulário inicializar, ele já execute alguma ação. E para isso eu tenho um evento chamado, ó, observe aqui que dentro do UserForm, estou dentro da área do meu UserForm, aqui na minha barra direita, repare que eu tenho o meu evento, que é o evento clique, que nada mais é do que o evento que eu estou visualizando aqui, ó. Repare, então esse clique aqui é esse mesmo clique aqui que está na minha barra lateral direita. Ó. Então se eu mudar aqui do evento clique para o evento initialize, observe, eu tenho o evento aqui initialize, ou seja, quando inicializar, ele vai executar alguma ação. Então suponhamos que eu queira que quando inicialize, esse meu formulário, ele ocupe toda a área da minha tela. Como é que seria? Se eu executar aqui, ó, pressionando a tecla F5 ou simplesmente clicando nesse botãozinho aqui, ó, executar sub, ele vai estar chamando o nosso formulário, ó. Ou pressionando F5 ou clicando sobre esse carinha aqui, o nosso formulário vai ser chamado. Então, vou pressionar a tecla F5. Observe que o meu formulário foi chamado e observe que ele está deste tamanho. Ó. Não ocupou toda a área da minha tela. Então, como é que eu faria para ele ocupar toda a área da tela? Então, dentro do evento Initialize, observe que eu voltei aqui para o formulário, vou dar um duplo clique no mesmo e já caí agora dentro do evento clique, vou apagá-lo, não necessito do mesmo e vou programar aqui dentro do evento Initialize. E dentro do evento Initialize, eu posso simplesmente colocar a estrutura which, que quer dizer com quem, o meu me. Quando eu coloco which, me, não vou precisar desse ponto. O VBA é uma linguagem bem inteligente e ele vai entender que eu estou me referenciando ao próprio formulário. Então, observe aqui, ó, se eu colocar um ponto, ele vai me trazer as propriedades de quem? Deste formulário. Então, observe aqui as propriedades que ele está me listando. Observe que eu tenho uma barra lateral aqui, que eu posso estar rolando e ver mais propriedades. E conforme eu vou digitando, ele vai autocompletando para mim. Que é o que eu vou estar fazendo, ó. Vou apagar aqui novamente o ponto. Vou novamente agora digitar.
E observe que eu vou trabalhar com a propriedade range, ou seja, a altura. Então, a altura deste formulário vai ser igual a quê? Vai ser igual ao meu application. Quem seria o meu application? A minha aplicação. Ponto range, ou seja, a altura da minha aplicação. Então, a altura do meu form é igual à altura da minha aplicação. Minha aplicação aqui nada mais é do que onde está aberto o meu formulário. Então, meu formulário está aberto em um monitor aqui de 18 polegadas. Então, ele vai se contornar ao tamanho desse monitor de 18 polegadas. Se fosse um monitor maior, também se contornaria da mesma forma com o tamanho do monitor. Se fosse menor, também da mesma forma. Então, se eu fizer isso e colocar um end, observe aqui, vou colocar end width, ele vai estar fechando a estrutura width, que é logo essa acima. Se eu executar pressionando o F5, repare que o meu formulário, ó, já ocupa a altura do meu monitor. Ó. Reparem. Observe que ele não ficou da mesma largura. Como é que eu faço para a largura? É a mesma lógica. Claro, mudando apenas a propriedade. Ó. Então, vou dar um espaçamento aqui. E, então, dentro da minha estrutura width, eu vou colocar aqui ponto width, ou seja, a largura da minha aplicação, perdão, a largura do meu formulário vai herdar o quê? A largura da minha aplicação. Então, eu coloco novamente o meu application ponto width, ou seja, a largura da minha aplicação. Ao pressionar o F5, repare que o meu formulário se contornou toda a área do meu monitor. Ó. Repare, ó. Não tem o botão minimizar e o maximizar, por quê? Porque, por padrão, não vem o botão minimizar e maximizar em um formulário. Tanto é que, se eu clicar sobre ele, propriedades, se eu vir olhar minhas propriedades de um formulário, não tem uma opção de habilitar e desabilitar o botão maximizar e o botão minimizar. Mais para frente, a gente vai fazer a inserção do mesmo via código VBA. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Como eu disse para vocês, a ideia é trabalhar com o mínimo possível de formulários. Então, isso só é possível se eu trabalhar com o controle page. Aliás, o controle multipage. O page é uma página do controle multipage. Então, quem é esse cara? Quem é esse famoso controle multipage? Então, se eu clicar aqui, ó, observe que a minha caixinha de ferramentas estava sumida. Caso esteja sumida, lembre-se a você, basta clicar em exibir, caixa de ferramentas. Então, o nosso controle multipage é um controle que já é nativo do próprio VBA, da própria plataforma do VBE. Então, observe aqui, ó. Aqui eu tenho a minha setinha para que eu selecione um objeto e caso eu queira desselecionar, eu clico sobre ele. Tem o meu rótulo, que nada mais é do que a sua principal função é para escrever textos dentro do mesmo. Tem a minha caixa de texto, que sua principal função é escrever textos dentro do próprio text box, ou seja, escrever alguma coisa. O meu rótulo é mais para identificação do que está na nossa text box. Tem a minha caixa de combinação, que é aquele nosso drop-downzinho, onde eu posso trazer várias listagens pré-definidas, ou não, de forma dinâmica também. Tem a nossa caixa de listagem, que é aquele nosso controle, onde eu posso estar listando informações para gerar relatórios, visualizar dados. Tem o nosso checkbox, a nossa caixa de seleção, que serve para que eu possa estar utilizando, tanto para obter informações como, por exemplo, observe aí que eu posso estar marcando a mesma, ó. Posso estar marcando como posso estar desmarcando. Então, é ideal para opções onde eu posso estar marcando mais de uma opção, pois se eu trabalhar com controle multipage, perdão, com checkbox, observe aí, ó, vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V. Vamos selecionar, deixar aqui as duas no nosso formulário, vamos executar aqui. Observe que eu posso marcar uma, como posso marcar outra, ou seja, eu posso marcar mais de uma opção. Se eu quiser apenas uma opção, o controle ideal é esse controle aqui, ó, o botão de opção. Ó. Como o próprio nome já sugere, ele é um objeto de opção. Ó. Se eu clicar sobre ele, vou clicar aqui sobre, vou dar o Ctrl C, Ctrl V, vou executar aqui o mesmo e observe, ó, ao marcar um, se eu tentar marcar o outro, ele desmarca o anterior. Ou seja, opções onde eu posso marcar apenas o sim ou não, por exemplo, ele é ideal para essas situações. Ou seja, sexo masculino, sexo feminino. Ou a pessoa é do sexo masculino ou a pessoa é do sexo feminino, por exemplo. Tem o nosso frame que serve para fazer uma moldura, reparei, uma moldura. Posso estar arrastando aqui os nossos objetos para dentro dessa moldura, obviamente. E claro, ela serve mais para questões didáticas, ou mais para questões estéticas, onde eu posso estar separando objetos dentro do mesmo. Tenho, claro, o nosso command button, o nosso botão,
para executar alguma ação de cadastro, obviamente. Seu principal evento é o evento clique, repare aí. Tenho o nosso controle aqui, Tab Strip, que é muito semelhante ao nosso Multipage, que é o que a gente vai estar trabalhando. Então, o nosso controle Multipage, ó, é esse controle aqui. Repare que eu vou apagar esses objetos. Na realidade, vamos deixar ele aqui por enquanto, ao lado. Tá aqui o meu controle Multipage. Vou deixar ele aqui, pois a ideia é que dentro desse controle Multipage, acima dele, eu posso trabalhar com o menu. Então, tá aqui o meu controle Multipage. Se eu executar agora, ó, repare que tá aqui ele. E repare que do lado eu tenho uma segunda page. Ou seja, eu tenho uma page 1, tenho uma page 2, ó. Não sei se vocês estão conseguindo verificar aí, ó. Tenho a minha page 1 e a page 2. Então, quando eu clico em uma, eu sou redirecionado para a page 1. Quando eu clico na outra, eu sou redirecionado para a page 2. Ou seja, eu posso ter inúmeras pages, dando a entender ao meu usuário que eu tenho inúmeras telas. E eu economizo tendo apenas um formulário. Ou seja, eu posso ter uma page para pesquisa, uma page para cadastro de fornecedor, uma outra page para cadastro de fornecedor, cadastro de item e por aí vai. Uma page para relatórios. Então eu não preciso criar inúmeros formulários saltando dentro da minha tela, sendo que eu posso ter um formulário central para isso. Então, obviamente eu posso estar recortando tudo isso aqui, ó, selecionando. Posso dar o Ctrl X, posso vir aqui dentro do meu page e vou colar, vou dar o Ctrl V. Colei. Estou na minha page 2, page 1. Observe que os meus informações estão dentro da minha page 1. Se eu clicar sobre ele, ó, propriedades, observe que eu estou visualizando aqui, ó, o objeto Multipage 1, ó. Então, esse é o objeto que é o pai, vamos dizer assim, que é o dono das pages. Então, as pages são páginas de quem? Do meu Multipage. Se eu selecionar aqui, ó, uma page 1, repare que eu estou agora visualizando, ó, o meu page 1, ó. Se eu clicar aqui em page 2, repare que eu estou visualizando quem? A minha page 2 e também as propriedades da minha page 2, ó. Se eu tentar clicar aqui sobre o meu objeto, repare que eu não estou conseguindo mais selecionar minha multipage. Então, basta eu vir aqui nessa barra lateral. Repare aqui que eu tenho. Repare aqui que eu tenho, ó, o multipage 1, o page 1 e o page 2. Como eu tenho poucos objetos nesse momento, fica mais fácil eu encontrá-lo, ó. Porém, no entanto, mesmo que eu tenha inúmeros objetos, sempre vai estar dentro dessa opção aqui. Então, o controle Multipage ele tem essa particularidade. Quando eu precisar selecionar o mesmo, não basta eu clicar sobre ele que eu já vou visualizar suas propriedades. Eu vou ter o trabalho de vir aqui nessa barra lateral e selecionar Multipage para ter acesso às propriedades de quem? Do meu Multipage, ó. Repare, ó. Então, sabendo disso, ó, eu posso estar aumentando aqui a área desse meu controle Multipage. Obviamente, eu posso também estar colocando uma largura de forma dinâmica nesse controle Multipage, que mais para frente a gente vai estar fazendo. Então, por enquanto, vamos deixar esse controle aqui desse tamanho. Observe aí. Se eu executar agora, ó, observe que eu posso estar navegando entre a minha page 1 e a minha page 2, ó. Page 1, page 2. Então, se eu quiser ocultar esses carinhas aqui, ó, a page 1 e a page 2, como é que eu faço, ó? Eu posso, obviamente, fazer essa alteração via código, como eu posso fazer também dentro do próprio Multipage. Então, observe, vamos fazer das duas formas. Vou clicar sobre ele, propriedades. Repare que eu estou visualizando as propriedades de quem? Ó, da minha page 1. No caso, eu quero trabalhar com as propriedades do meu Multipage, ó. Então, se eu selecionar ele, ó, tentar novamente, ó, não conseguir pegar o meu Multipage, estou com a minha page 1. Se eu mudar aqui para page 2, estou com o meu Multipage 2. Então, como é que eu faço para pegar o Multipage? Venho nessa barra lateral e seleciono, ó, Multipage. Agora sim eu vou conseguir configurar as propriedades do próprio Multipage, que mais é esse total de objetos. Então eu tenho um cara muito interessante aqui, que é o seu estilo, ó. Então, observe aqui, eu tenho a propriedade Style, ou seja, o estilo. E tá aqui o carinha que vai me designar, ó. Observe que nesse momento, ó, eu tô com a propriedade 0, ó, FM Tab Style Tabs, ou seja, tá nesse formato aqui, ó, de tabs, ó. Então, se eu mudar aqui, ó, repare, vou mudar aqui, por exemplo, para buttons. Repare que os meus objetos aqui ficaram com a cara de botões, ó, as minhas tabs, ó. Se eu vim aqui mudar para none, estilo none, ou seja, nenhum, ó, ou seja, sumiu, ó. Eu tenho duas pages, porém eu não consigo mais mudar entre uma e outra, ó, não consigo mais navegar. Aparentemente, parece para o meu usuário que eu tenho apenas um formulário com apenas uma página. E muitas vezes, para quem é mais leigo, vai imaginar que nem página eu tenho. Eu estou escrevendo diretamente no meu próprio formulário.
Via código, como é que a gente faz isso? Basta eu clicar sobre o meu formulário, reparem, eu posso vir aqui novamente, vou mudar aqui, observe que eu não estou mais selecionando a minha multipage, novamente vou clicar aqui em multipage 1, vou vir aqui no meu estilos e vou mudar novamente para o meu tabs. A ideia é que a gente só faça essa modificação via código, porque quando a gente estiver programando, o ideal é que sempre eu veja as minhas páginas. Então, via código, como é que a gente faz essa alteração? Ó, duplo clique no meu formulário, sempre dentro do evento initialize, porque o interessante é que ele sempre carregue já com essas alterações. Então, eu vou apresentar para vocês, caso você ainda não conheça, o me. Vou usar novamente o me, só que dessa vez eu vou colocar um ponto, ó. Então, toda vez que eu coloco mi ponto, ele me auxilia a colocar propriedades, como colocar objetos. Então, observe aí, ó, ao colocar mi ponto, se eu tentar colocar aqui, ó, observe que ele já me sugeriu, ó, multipage 1, que é o controle que eu queria localizar. Se eu der um tab, ele já autocompletou para mim. Ponto. Para ter acesso às propriedades, eu colocar um ponto após o nome do meu objeto. Qual é a propriedade que eu quero? Style. Tá aí a propriedade style. Vou dar um tab. Quero atribuir um estilo a esse multipage. Basta eu colocar igual. Observe que ele já me sugere as propriedades que eu posso estar utilizando. Reparem aí. Eu tenho a tabs button, que é aquela propriedade que me dá uma visão de buttons para o meu controle. Tenho a propriedade tab style none, ou seja, sem tabs. E tenho, obviamente, o meu tab style tables, ou seja, a propriedade padrão. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou selecionar a segunda opção. Como subiu, basta eu apagar esse igual, digitar novamente e está aqui, ó, none. Se eu executar, repare que sumiu, certo? Sumiu o meu, aquela barra para eu navegar entre uma page e outra, ó. E tem algo muito interessante que você deve saber. Toda vida que eu selecionar um controle multipage, eu sempre vou executar da última page que eu estiver selecionado. Ou seja, ó, observe que eu estou visualizando esse frame aqui que está dentro da minha page 1. No entanto, se eu selecionar aqui a minha page 2, ó, e executar o meu formulário, repare que eu vou estar visualizando agora, no caso, a minha page 2, onde não tem frame. E a você que sempre quer carregar uma tela inicial, ou seja, você pode ter um controle multipage, onde pode ter uma page, pode ser a primeira, como pode ser a última, como pode ser qualquer uma delas, que você queira utilizar como menu, ou seja, você quer colocar uma imagem de fundo nessa page. E o ideal é que você a carregue sendo a sua primeira page, independente de onde você parou na programação dele. Então, como vocês viram, dessa forma aqui, aonde eu paro na manutenção, aonde eu seleciono minha page, ele acaba executando. Porém, eu sempre quero forçar ele a executar de uma page. Como é que eu faço isso? Muito fácil, ó. Duplo clique no meu userform, sempre dentro do evento initialize, vou colocar aqui, ó, mi.multipage1.value. Não é obrigatório eu colocar esse mi ponto, é apenas para me auxiliar e eu digitar o mínimo possível. Ponto value, ou seja, o valor do meu multipage. Então o seu valor vai ser igual aqui. Vamos só reforçar uma coisa. O controle multipage, o seu valor é igual ao valor do listbox como do combo box. O seu valor começa em 0. Ou seja, se eu colocar aqui 0, ele vai executar a minha page de número 1. Se eu colocar o número 1, ele vai executar a minha page de número 2. Se eu colocar um 3, vai dar um erro, porque eu não tenho a minha terceira page. Então vamos lá, ó. Se eu colocar um 0, como está aqui, se eu executar, observe que ele executou o meu page 1 para mim, independente de onde eu parei, ó. Repare que eu estou na minha page 2, ó. Se eu deixar comentado esse comando, se eu executar, repare que ele vai executar da minha page que eu parei. Porém, se eu deixar habilitado esse comando, observe que eu estou comentando. Para comentar, basta colocar um aspas simples no início do código. Então, se eu descomentar, observe aí, vou só exibir aqui meu formulário para que vocês vejam da onde eu parei, ó. Estou na minha page 2. Então, por padrão, ele vai inicializar da onde eu parei. Porém, como eu coloquei o código dentro do meu formulário, dentro do evento initialize, quando eu executar, ele vai chamar quem? A minha page 1, já que eu atribuí lá o valor 0. Se eu executar, tá lá. Observe, ó. Estou visualizando a minha page, minha primeira page, que no caso tem um valor de 0.
Então imagina que essa fosse a minha tela principal. Então toda vida, meu formulário, independente de onde eu parei, sempre executaria o meu formulário principal. Ou seja, perdão, a nossa tela principal, que seria a nossa tela de menu, de apresentação. Então, se eu vim aqui colocar o número 1, eu vou forçar o meu código. Observe aí, eu vou selecionar a page 1, porém eu coloquei o número 1. Então ele vai chamar agora a minha page 2. Ó. Se eu executar, forçou a executar a minha page 2. Ó. E se eu colocar um 3, o que vai acontecer? Ó? Se eu colocar um 3, observe, ó. Ao clicar, vai dar um erro. Não foi possível definir a propriedade value. Valor de propriedade inválido. Ou seja, ele não conseguiu definir um valor porque esse valor não possui. Simples assim. Então, para finalizarmos, como é que eu faço para navegar entre as minhas pages, já que elas vão estar ocultas? Vamos só tirar aqui o nosso comando de 3. Vou deixar como 1. Vou executar. Então, como é que eu faço para navegar entre as minhas pages? Ó? Pois eu quero navegar entre as pages, elas estão ocultas. Como é que eu faço isso? Muito simples. Ó. Eu posso vir aqui em exibir, caixa de ferramentas. Vou inserir aqui um botão. Vou inserir um botão de comando. Está aqui o meu botão. Posso dar o Ctrl C sobre ele. Ctrl V. Então, vamos colar ele aqui do lado. E simplesmente eu vou colocar no meu primeiro botão, duplo clique nele. Vou colocar aqui, ó. Observe que eu não vou colocar agora mais o meu mi, porém vou ter que digitar todo o nome, ó. Multi page1.value igual a 0. Posso copiar esse comando. Duplo clique aqui no meu userform, duplo clique agora no meu outro objeto e vou colar o mesmo comando e vou botar o número 1. Ó. Se eu executar, repare, ó. Ao clicar nesse objeto, estou na minha multipage, ó. 0. Ao clicar nesse, estou na minha multipage 1. Ao clicar novamente nesse, voltei para a minha multipage 0, que é a minha primeira page. Ao clicar nesse, avancei para a minha segunda multipage, que é a minha multipage 1. Espero sinceramente que você tenha gostado. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade. É muito importante que você assista às aulas sequenciais para aprender do zero a trabalhar com formulários multiusuários. Aguardo você!